com vocês? Eu hoje quero criar uma nova série, né? A série Os Pesadelos que a esposa do Monte tem que passar em função do cargo dele. Para que vocês entendam, né? Que o cargo de uma pessoa como ele não afeta só a vida dele, mas afeta principalmente a vida da família dele. Eu vou começar com a história clássica, né? Que é a história icônica, que foi o roubo dos 4 pneus. Uma colega do Monte indicou uma oficina nova para ele, né? E aí ele passou a levar o carro sempre nessa oficina. Passaram-se anos sem que a gente tivesse realmente um problema notável de fato, né? E um belo dia ele levou o carro lá e deixou o carro lá por uma noite, tá? E depois ele foi buscar o veículo estava pronto e tal. Eu, a princípio, só achei que o carro estava um tanto quanto rebaixado. Só que isso foi no meio de toda essa confusão da gente se mudar, né? Ninguém sabia que a gente ia se mudar, mas a gente conseguiu aí, né, ter uma série de coisas para resolver durante esse período, né? E aí, então, o Monte resolveu esse problema que teoricamente tinha que resolver. E nós passamos, nós nos mudamos. E até aí morreu o Neves. Eu só reparei, porque eu sou muito mais observadora que o Monte, acho que vocês já perceberam isso, né? Eu só reparei que o carro estava um tanto quanto rebaixado. E sendo que eu tinha comprado aqueles pneus, não havia muito tempo. Eu fui até Presidente Prudente, né, e comprei os pneus lá, porque tinha uma promoção de pneus e tal. Aí lá você pode pagar no cartão. Enfim, podia parcelar, acho que na época podia parcelar 10 vezes. E eu sempre compro os pneus da mesma marca, que são os pneus da Goodyear, né? E eu comprei os 4 pneus. O carro foi levado para troca de pneus, né? E aí os pneus estavam ótimos, maravilhosos, enfim, pneus da Goodyear, né? Carro, como se fala, deslizando pela estrada. E aí, de repente, eu reparei isso, que o pneu estava um tanto quanto rebaixado e extremamente gasto. Mas eu falei assim, como o Monte tem que ir pro trabalho todo dia, ele dirige 10 quilômetros, né? Enfim, né? Pode ser que a partir daí, né, o pneu tenha desgastado. Mas eu achei estranho, porque no Rio de Janeiro eu andava muito mais do que 10 quilômetros e os pneus demoravam bastante para ficar carecas. Mas com tanta coisa que a gente tinha para fazer durante aquele período, foi um período muito próximo da nossa mudança, né? E aí ele levou, né? Aí nós nos mudamos, né? E assim que a gente se mudou, eu falei, leva lá no rapaz, que a gente foi apresentado a um novo rapaz, um rapaz super bacana, inclusive por um outro amigo, né, nosso, que indicou esse rapaz. Eu falei, leva lá no rapaz pra ver essa questão do alinhamento do carro. Eu acho que o carro tá desalinhado, tá bem desalinhado aqui. E aí o Monte levou. Eu falei, ainda pede pra ele dar uma olhada nos pneus também. Aí o Monte levou, o cara levantou o carro lá, tudo na frente do Monte. E aí simplesmente ele falou, mas você tá com pneus de várias marcas aqui e esses daqui de trás estão bastante desgastados. Eu falei, como é que é, moço? Eu fui junto nesse dia, tá? Nós estávamos juntos. Eu falei, como é que é, moço? Carro de pneu de várias marcas? Eu só compro pneu da Goodyear. E ele falou, mas os pneus daqui estão aqui não são da Goodyear. Eu falei, que marca é essa? Aí ele foi falar uma marca lá de pneu que eu nunca tinha escutado falar. Ele mostrou pra gente os pneus. Aí eu falei, mas como isso aconteceu? Roubaram meus 4 pneus. E o Monte ficou assim meio atônito, né? E quando eu falei roubaram meus 4 pneus, ele já imaginou quem fosse. E assim, às vezes ele esconde as coisas, sabe? Assim, até medo da minha reação, né? Porque eu sou realmente uma pessoa explosiva nesse sentido, né? Eu não gosto de ser passada pra trás, nem de sofrer com crimes, nem nada disso, né? E aí, simplesmente, ele foi e falou, Fá, eu acho que eu sei o que aconteceu. Aí eu falei, como assim você sabe o que aconteceu? Você sabe que alguém roubou nossos 4 pneus e você não fez nada e tal? Ele, não, Fá, eu não sabia que alguém roubou esses 4 pneus, mas eu sei por que essa pessoa roubou os 4 pneus. Aí eu falei, mas o único lugar onde esses pneus ficaram 24 horas sem a nossa observação
Porque no trabalho do Monte ele sempre estaciona na frente dos seguranças, né, do trabalho dele. E até porque ele já teve coisas destruídas no estacionamento, tá? Então ele sempre estaciona no segurança, na frente de segurança, e o segurança sempre olha, né? E aí eu falei pra ele, mas olha, o carro só ficou sem a nossa observação, sem a nossa vigília, nesse dia que ele foi pra aquela concessionária não, pra aquela mecânica lá em Pacaembu. Porque a gente tá aqui na frente do mecânico, ele tá levantando o carro na nossa frente. Então só pode ter acontecido naquela mecânica lá. Ele falou, Fá, eu acho que foi isso mesmo. Eu falei, mas por que o cara, ao qual eu já, como é que se diz, fazia sempre coisas ali e tal, me roubou 4 pneus. Aí o Monte foi e confessou a verdade. Ele falou, Fá, esse cara tava devendo e eu tive que fazer uma penhora dele. Aí eu fiquei com tanta raiva do Monte aquele dia, mas eu realmente acho que vocês não conseguem dimensionar a raiva que eu fiquei do Monte aquele dia. Eu falei, como é que é? Você fez isso e você nem me comunicou que existia esse problema? Você ainda levou o carro no mesmo cara? Eu falei, porra, se você faz uma coisa dessas, é óbvio que o cara vai ficar com raiva de você. Não importa se isso não é problema seu, se não é a você que ele tá devendo, nem nada disso. Simplesmente você jamais, porque eu sou assim, tá? Se tem algum problema de alguém no judiciário, eu não frequento aquele estabelecimento. Porque eu sei que eu vou sofrer retaliação, independente de eu ter ou não alguma coisa a ver com isso. Em 99% dos casos eu não tenho nada a ver com isso. Mas as pessoas vão achar que simplesmente eu sou culpada pelo que elas fizeram. Então eu tenho assim uma lista, sabe? Uma lista. Esse aqui tem problema X, tem problema Y, tem não sei o que e tal. Eu não posso mais frequentar esse estabelecimento. E dito e feito. E eu perdi 4 pneus aquele dia, eu tive que trocar. Foi o primeiro grande prejuízo, né? Que eu tive que pagar em Adamantina. A Adamantina não tinha nada a ver com isso, óbvio. Essa história não é culpa de Adamantina, é culpa de Pacaembu. E a gente teve que trocar os 4 pneus do carro. E olha, isso me causou uma revolta tão grande, mas tão grande, porque meu carro, ele sempre morou em garagem, né? Eu sempre morei em prédio e tal, enfim. Então eu sempre tive garagem. Só que teve mais ou menos 1 ano e pouco da minha vida, inclusive até no período que eu trabalhei no UFRJ, que meu salário era baixo, porque eu era professora substituta. Eu não tinha mais condição de alugar a garagem do prédio, então meu carro tinha que morar na rua. E durante aquele 1 ano e pouco que o meu carro passou na rua, a única coisa do meu carro que era roubada era o símbolo do carro. Isso aí era toda hora. Toda hora passava um vagabundo e arrancava o símbolo do carro. Mas alguém simplesmente levantar o meu carro e roubar os 4 pneus na cidade do Rio de Janeiro, que é tida, entendeu, aqui como, né, o antro da criminalidade, isso nunca aconteceu. Isso nunca aconteceu em toda a minha vida morando no Rio de Janeiro. Ninguém nunca teve a audácia de roubar os 4 pneus do meu carro. E aí, simplesmente, eu passei por isso. Então, assim, aí vocês imaginam, né? O tipo de situação que você é obrigada a passar só porque tem uma pessoa, entendeu? Que não pagou suas dívidas. Ela não pagou suas dívidas, ela não quer pagar as suas dívidas e simplesmente o que ela faz, ela pune quem simplesmente penhora ela. Como se a pessoa que apertou o botão fosse culpada, entendeu? Dela estar devendo. Porque essa pessoa, ela não é culpada, ela não tem nada a ver com isso. Ela não tem absolutamente nada a ver com isso. Mas essas são as coisas, né, pelas quais o Monte é obrigado a passar. E eu de rebarba, né, sou obrigada a passar também. Sou obrigada a passar também. Isso assim é indigno, é absurdo, mas acontece comigo, tá? Direto. É isso, gente.